O ano de 1964 teve muita coisa ruim. Ruim com força, mas teve coisa muito legal, como Beatles, Rolling Stones e o Ford Mustang. Pois é, Mustang chegou aos 60 anos agora, está em sua 7ª geração e acaba de chegar no mercado brasileiro aqui com todas as novidades. Vem para o Brasil a versão GT Performance, que custa nada menos que R$530 mil. E aí eu te pergunto, amigo, se você tivesse essa grana toda, dando bobeira aí, né, com o vento soprando nela ali em cima da sua mesa, você gastaria nesse carro? Pois é, vamos descobrir isso agora, né? Pois bonitão ele é, chama atenção, a turma pede para tirar foto, mas será que vale essa grana mesmo? Vamos descobrir agora. Bom, mas antes disso, vou dar uma passadinha aqui, o que mudou no Mustang, comparado ali com a geração passada, que você já conferiu o vídeo aí no canal, você já viu que o visual aqui ficou um pouco mais retilíneo, alguns detalhes, mas manteve a essência, manteve a cara de Mustang que ele sempre teve, né? Dá uma sacada aqui nesse capozão imenso, aqui dorme um motor V8 Coyote 5.0, 58 kgfm de torque, ou seja, potência e torque, muita força para você aí acelerar de forma endiabrada. E se você duvida, tá aqui, ó, escrito aqui 5.0, bem grande aqui, que é algo que há muito tempo é estampado aqui na lateral do Mustang. Desde a geração Fox Body dos anos 80, você tem aí, ó, quando ele é o V8, tem um 5.0 aqui cravado. Bom, em termos de visual, continua, né, o shape fastback, do jeito que sempre foi, desde os anos 60. O grande lance é o seguinte, parece que não, mas a Ford ajustou aqui a área envidraçada, ele está com as janelas um pouco maiores e para compensar que a janela cresceu, eles alargaram um pouco mais os paralamas. Então ele ficou mais largão, né, mais robusto e não pareceu que ficou com um carro com janelão. Mas essa janela um pouco maior faz toda a diferença lá dentro. E quando a gente for rodar, eu vou te explicar por quê. Bom, aqui atrás, também, tradição de Mustang, você tem aqui a lanterna com as 3 luzes na vertical, algo que tem desde o primeiro Mustang. Tentaram mudar isso na geração de 94, botaram ela na horizontal, a galera ficou no veneno, ficou pistola e eles foram lá, na primeira ajuste, colocar de novo na vertical. Então é um carro que é cheio de simbolismo, é um carro que mantém a sua essência de 60 anos. E complementa aqui o visual, esse aerofólio, que não é enfeite, ele é funcional mesmo, ajuda ali no comportamento dinâmico, em velocidades muito elevadas, ele tem a sua função de downforce, função que mantém esse carro grudado no chão, né? E se a gente pode pontuar mais algum detalhe, tá aqui, ó, essas ponteiras, 2 para cada lado, o barulho que isso faz é algo absurdo e é aquilo que te justifica a fazer um chequinho de 530 pau. Bom, mas eu já falei demais, eu estou ficando com a boca seca e com o sol queimando a minha careca, nós vamos lá para dentro mostrar o que esse carro tem, beleza? Aqui dentro, o Mustang passou por mudanças bem mais expressivas do que lá fora. Lá fora ele deu continuidade naquele desenho da geração passada, evoluiu, um movimento que tem sido contínuo ao longo dos anos. Mas aqui não, aqui deu uma mudança, cara. Quem se lembra dos antigos painéis do Mustang, vai lembrar que ele tinha 2 módulos que dividia ali o painel, né? Herança, elementos que foram trazidos do avião que deu origem ao nome do carro, o P51 Mustang. E nesse aqui não, cara, aqui ele adotou aqui a modernidade. Botou aqui aquele telão duplo, multimídia agregado com o quadro de instrumentos, tudo digital. Inclusive os caras tiraram os comandos analógicos do ar-condicionado, eles estão sempre aqui projetados. Mas você tem que ficar aqui caçando o botãozinho, né, o botãozinho de mentira, enquanto você dirige. Eu particularmente não gosto, mas pelo menos mantiveram o botão do volume, isso aí eles não tiraram não. É um visual mais clean e encher esse carro de tecnologia, cheio de eletrônica. Você tem controle de cruzeiro adaptativo, você tem monitor de ponto cego, você tem vários sistemas de auxílio, você tem ajustes totais do comportamento dinâmico do Mustang, pois ele funciona como aquele carro pacato para ir na padaria no domingo, assim como um esportivo endiabrado.
Então você tem vários modos de condução, ajuste da carga dos amortecedores, até mesmo o ronco do escapamento você consegue ajustar para deixar ele enfurecido, acordando a vizinhança, ou então você chegar em casa na surdina e não denunciar a hora que você está estacionando. Então tudo isso aqui faz parte desse pacote. E complementa aqui ainda a cesta de conjunto, itens como o sistema de áudio Bang & Olufsen com 12 alto-falantes, nem parece, mas tem 12 falantes aqui dentro, de 900 watts e função de cancelamento de ruído, igual daqueles fones legaisões assim. Pois é, ele gera uma frequência invertida que anula o barulho lá de fora. Basicamente, você escuta só a rolagem do pneu e quando você futuca o V8, aí vem o ronquinho aqui para dentro. Te garante muito conforto no seu uso cotidiano. Bom, eu já falei demais, o carro está desligado, está quente, eu vou dar a partida, vamos dar uma volta aí, porque o importante é ver ele na prática, beleza? Bom, agora estamos aqui ao volante do Mustang, na sua geração, 7ª geração, que é um carro interessantíssimo, assim. Quem já dirigiu um Mustang da geração passada, né, o Mach-1, como tem muito conteúdo nosso aí do Mach-1 aí no canal, cara, você percebe ali que o carro, em essência, é o mesmo carro, mas você vê mudanças assim, como a questão do painel agora, digital, não tem mais aquele painel com 2 módulos que era tradicional desde a primeira geração. Então você tem um painel aqui com tela dupla, aquele esquema, né, BMW, Mercedes, assim, tudo integrado no mesmo modo, que te dá uma excelente visualização também aqui da sua navegação, é bastante interessante. Mas o que chama atenção aqui é que, assim, algumas coisinhas assim a Ford removeu, como por exemplo o seletor analógico aqui do ar-condicionado. Agora está tudo digital, fica aqui travado na tela, mas tem que ser a telinha, você tem que ficar ali futucando o dedinho e tal. Mas você tem outros elementos aqui que continuaram, como a rodelinha aqui do volume do rádio. Isso aí, cara, os caras da Ford falaram há muitos anos, uma vez no evento do EcoSport, que eles não iam tirar a rodinha do volume, e estão mantendo isso aí fiel. Várias outras coisas mudaram, mas a rodinha do volume continua a mesma. E tem outra coisa interessante, né? Você tem um freio de mão aqui, tipo, por alavanca, parece um freio manual, mas não é manual, pai. Não, ele é um freio de estacionamento eletrônico, só que ele tem essa função aqui justamente para ser o cara que vai usar aquele modo drift, né? O cara que vai dar aquela puxadinha na hora de dar, né, um sobreesterço numa curva, fazer aquela firula na pista que eu tô falando, não vai fazer isso na rua, não. Você vai arrumar um problema muito grande. Então você tem essa função aqui, coisas que outros esportivos que ganharam esse conteúdo, né, perderam, né? Você não tinha mais ali o freio de mão para te auxiliar ali, né, num grampo, né, ou naquela, o cara ali tá ali naquele momento drift. Inclusive ele tem modo drift. Na verdade ele tem um monte de modo aqui. Você tem um modo normal, você tem um modo esportivo, você tem um modo para pista, você tem um modo que é apenas para o drift, você tem um modo dragster, né, para você fazer ali seu quarto de milha, né? Ou seja, o cara que vai usar esse carro para se divertir aí em pista fechada, você tem uma pancada de opção aí de brincadeira. Mas aqui na estrada o esquema é o seguinte: você tem modo silencioso aqui do escapamento, ajuste de suspensão que tem controle eletromagnético, né, de carga, fica mais duro, mais macinho. Então, se você quer andar mais na boinha, mais no conforto, você reduz ali a intensidade do escapamento, que é de verdade, tá? O isolamento é muito bom, mas ele consegue deixar invadir um pouco o som. Não é um som emulado, não. É o som das ponteiras mesmo. Afinal de contas, a gente tem um V8 de 5 litros aqui na frente. Então isso aqui berra muito. Quer ver? Invade. Você vê, o barulho é na hora, bicho, é o roncaço, assim, entra lá dentro. Claro, a gente tá usando aqui com barulho esportivo do escapamento, justamente para intensificar, pô. Você não vai andar num Mustang andando com ele como se fosse um Prius, né? Então, assim, você tem que andar com ele do jeito satânico, avisar para a vizinhança que você está dentro desse carro. E você tem uma transmissão automática aqui de 10 marchas que te permite
trocas muito rápidas, que se permite você andar com o diabo no corpo, você fazer o terror com esse carro, mas ao mesmo tempo, velho, também você consegue dirigir ele assim, cara, com uma faixa de giro, assim, no modo de cruzeiro, você consegue viajar de forma confortável. Por exemplo, nós estamos aqui no limite da rodovia aqui em São Paulo, 120 km. E o danado aqui tá andando, bicho, abaixo de 2000 RPM, sacou? Então, assim, você consegue andar numa faixa de giros bem comedida. E olha que a gente tá no modo esportivo. Se a gente for no modo, né, que privilegia mais a condução econômica, a rotação ainda cai um pouco mais. Então tudo isso, né, te permite. Lógico, pô, mas você vai ficar preocupado com gasolina? Você tá dirigindo um Mustang, pô. Claro, talvez você não preocupe, mas talvez você preocupe com a autonomia que você vai ter na estrada, né? Porque também não adianta nada você querer viajar com o carro fazendo 4 por litro, tendo que parar de 15 em 15 minutos, mesmo se o dinheiro não for problema para você. Mas é um carro ali que ele consegue te dar uma eficiência, inclusive para você fazer uma viagem. É um carro que, posição de dirigir, cara, curiosamente, faz um pouco mais de um ano desde que eu dirigi o Mustang Mach-E da geração passada pela última vez. E eu que sou um tampinha aqui, cara, até pra mim é complicado. Mas você tem uma posição gostosa, cara. Não é aquele carro que você fica muito enterrado, né, que você fica afundadão, não. É bem interessante. Lógico que aqui atrás continua apertadinho, né? Você leva 2 crianças no máximo ali. Colocar um adulto mesmo, só se o cara quiser muito pegar uma carona de Mustang. Vale a pena o sacrifício, né? Você vai lá atrás espremido com o joelho no queixo, mas, pô, você tá andando de Mustang, né? Mesmo que seja de Zequinha, é divertido. Então, assim, mas é um carro que te acomoda bem, apesar de ser um carro, ser um esportivo, né, truculentão. Então, não é um carro que na estrada, a gente está na rodovia, não se torna um carro cansativo. Você consegue fazer uma longa viagem com o Mustang, né? Se o barulho estiver incomodando, você abafa o escapamento. Se a suspensão estiver muito dura, você dá uma maciada nela, e aí você consegue fazer uma viagem bacaninha, curtindo uma música com altíssima definição. Afinal de contas, tem um sistema aqui Bang & Olufsen de 900 watts com a função Noise Cancelling, né, que é aquele redutor de ruído, né? Ele emite uma frequência inversa da frequência do ambiente externo, e aí, bicho, fica sempre aqui, né, um silênciozinho gostoso. Aí, se você quiser lembrar que você está dentro do carro, você faz isso aqui, ó. Aí pronto, segue viagem, vai de boa, mas não faça tudo não, porque aí o consumo vai lá embaixo e você vai ter que parar de novo no posto. Mas agora estamos indo pra pista, fazer tudo que não pode fazer na rua. O carro é muito bruto, velho. E é muito legal que o Mustang é um carro que evoluiu. Evoluiu demais para poder concorrer com os carros europeus. Ele deixou de ser aquele carro que andava na reta, né, do quarto de milha, para ser um carro capaz de concorrer com os GTs norte-americanos, cara. E ele faz isso muito bem, viu? A suspensão muito boa, barra estabilizadora, né, suspensão independente nos 2 eixos. Então, assim, tudo isso deu vida nova pro Mustang, mas sem perder aquela essência de muscle car, né, com motor V8 aspirado, que faz um barulhão dos infernos. Tudo isso aí torna esse carro muito legal, muito divertido de guiar. Olha como é que o barulho do V8 invade a cabine. E aqui é o seguinte, nessa pista aqui, ó, no Velocitar, no interior de São Paulo, já andamos aqui, velho, com vários carros de alta performance aqui. AMG GTS, 911 GT3, Cayman GT4 RS. Então, assim, e esse carro aqui, velho, não faz feio diante dos alemães. Pelo contrário. Ele traseira, velho, demais. Só que ele traseira, velho, você consegue voltar, você não perde, é lógico. Tem muita eletrônica aqui me ajudando, porque eu não sou piloto, sacou? Se ele tivesse aqui todo desabilitado, já tinha dado merda, com certeza. Mas ele tem vários modos. Então, assim, um cara que não é piloto, não é profissional, ele consegue se divertir bastante com esse carro,
assim como o cara que é piloto mesmo, que tem experiência, que não precisa dessa babá eletrônica, vai tirar o máximo de proveito desse Mustang, velho. É um carro do caramba. E onde você aponta, cara, a direção muito precisa, muito direta, cara. Onde você aponta ele, bicho, ele vai. E aí vai, bicho. Isso aqui, 7.000 RPM. É um bruto. Muito bruto, muito show esse carro. E o lance? Custa bem menos que um Porsche. Bom, tá aí, ó. Ford Mustang, 60 anos. Carro aí que tem tradição. Nenhum outro muscle car ficou em linha tanto tempo. Camaro já abriu o bico. O Challenger já abriu o bico mais uma vez. E o Mustangão continua aí firme e forte. É um carro que atravessou gerações, superou a crise do petróleo, superou a crise imobiliária de 2008, passou por cima de tudo e continua aí como um esportivo icônico no mercado mundial. E aí eu te refaço a pergunta, vale a pena gastar 530 mil no Mustang em pleno 2024, quando todo mundo só fala de carro elétrico, carro híbrido? Comenta aí, deixa sua opinião, ela é extremamente importante pra gente. E se você curtiu esse vídeo, por favor, dá o joinha. Se você não gostou, dá o joinha para baixo. Importante é se manifestar, pois a gente também consegue monitorar o que a gente está fazendo de bom e está fazendo errado, tá? E se você quiser conferir tudo sobre Mustang, automóvel, Ford, muscle car e qualquer coisa sobre rodas, dá um pulinho no autopapo.com.br. Lá tem tudo isso, beleza? É isso aí, valeu!